Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e podcasts, faça sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas e conteúdos. Então, acesse lá também a nossa área de planos e assinaturas e o Clube FI Educação, agora com o curso online na sua terceira edição, é um conteúdo renovado, e também fique de olho lá no cronograma, na agenda dos cursos presenciais. Bom, o nosso convidado de hoje é o Raul Grego, que é analista de fundos imobiliários da Eleven. Tudo certo aí, Raul? Oi, Thiago, tudo certo. Obrigado pelo convite aí, por mais uma live. Faz 1 ano e meio aí que a gente é parceiro. E obrigado aí pelo convite. Então tá certo, Raul. A gente também agradece a tua segunda participação aqui no programa. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do Raul, já tem lá uma entrevista dele na nossa playlist do Clube FI Entrevista. Como ele comentou, o Clube FI tem uma parceria com a Eleven, então você que é assinante, aqui não é ainda, mas e tem interesse em receber os relatórios sobre fundos imobiliários da Eleven, que são produzidos pelo Raul, é só ser nosso assinante aqui do FI Data Plus. Você vai ter direito a receber gratuitamente esses relatórios ou sob condições especiais de pagamento. Tá? Então, Raul, vamos lá. A gente já está aí com mais de 500 mil investidores em fundos imobiliários, pelo último relatório aí da boletim da B3. Como é que você está analisando esse crescimento, que foi um crescimento muito rápido do mercado, olhando lá para os números de investidores de 2018 até agora, praticamente já estamos no final de 2019, você considera esse crescimento saudável ou você considera uma euforia, no sentido de que, de repente, você está visualizando algum tipo de descasamento entre oferta e demanda nesse mercado de fundos imobiliários? Até uma pergunta que eu já fiz até na entrevista anterior, e muitos me perguntam também, acabei de estar no evento aqui da XP e me perguntaram isso, então queria a tua visão sobre esse assunto. Tá. Thiago, é um crescimento muito rápido, né? Acho que desde 2017 para cá a gente já vê um crescimento forte, tanto em oferta de novos produtos, quanto a demanda dos investidores. O número de investidores crescendo muito e a indústria inteira crescendo consequentemente, junto com a taxa de juros caindo, em queda, com a inflação. Então, esse crescimento, para mim, ele é bem significativo, tá? Eu acredito que ainda vai crescer mais para o ano que vem. E é um crescimento que é explosivo, é uma euforia, mas eu acho que ele é saudável, tá? No médio e longo prazo, é um produto que o investidor vai se familiarizar. Muitos estão entrando e não conhecem, estão entrando meio que na euforia, achando que pode estar atrasado ou não quer perder o bonde andando, mas é um produto que vai deixar muitos investidores contentes se eles estudarem, né? Se o investidor entrou no produto, mas ele vai atrás da informação, busca saber o que ele está investindo, por que está subindo, o que é o produto. Se o investidor ele for educado financeiramente, ele vai entender que aquele produto é saudável no longo prazo e aí ele tem esse crescimento. A gente vê também, junto com o crescimento de investidores, o IFIX aí batendo as máximas de novo, né? 2.900, 2.850, 2.900 pontos, está na máxima, mas isso ainda, na minha visão, ainda pode crescer ainda mais, tá? A gente está no começo do ciclo imobiliário, a gente está ainda com uma taxa de desemprego muito alta, com a renda ainda que
não condiz com um crescimento de PIB aí potencial. A gente pode ver ainda uma melhora na taxa de desemprego e, consequentemente, numa retomada aí do ciclo, tá? Então, assim, é um crescimento explosivo, né? Se você olhar no curto prazo, mas eu acho que olhando para frente, né, no médio e longo prazo, isso pode ser sustentável, tá? Dando tudo certo para a economia. Sim, sim, claro. E o cenário mais provável, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, né? O mais provável é que isso ocorra, então a expectativa é que a gente continue crescendo também em número de investidores e em número de fundos também. Então, Raul, a gente resolveu colocar aqui um assunto que é bem específico, mas que acho que é de interesse aí dos investidores que já estão no mercado, que eu gostaria que você falasse, que é o caso que ocorreu agora no fundo GGRC11, né, onde membros, né, sócios executivos da gestora estão envolvidos na investigação que ocorre até em segredo de justiça, né, foi até publicado um fato relevante pela administradora do fundo sobre isso, né, colocando que foram, então, expedidos mandatos de prisão, né, então, muitos investidores ficaram assustados, houve volatilidade, né, no preço das cotas do mercado. Então, eu gostaria que você, da sua leitura sobre o impacto no fundo, e você explicasse um pouco dessa independência que existe entre a administradora do fundo e a gestora. E, enfim, queria que você falasse um pouco sobre esse assunto aí. Tá, vamos lá. É um assunto bem delicado, né? É um assunto que mexe com todos os investidores aí. O fundo, ele tem uma independência, né? Ele é um organismo vivo dentro de uma gestora, né? Onde a administradora tem a caneta, né? De algumas tomadas de decisão. E o dinheiro que vai para o fundo, ele é do fundo. E, assim, o fato de terem sido presos temporariamente alguns dos sócios, né, pelo que eu soube de algumas notícias, assim, eles até já saíram da prisão, mas isso não minimiza o mérito, né, deles terem sido presos. Eu acredito que isso não impacte diretamente no fundo em si, mas na estrutura, né, de alguma maneira, porque o que pode acontecer? O fundo, ele pode ser gerido por uma outra gestora, como já aconteceu com outros casos, de que a gestora foi trocada. Por exemplo, o FIX, que era a gestora era a Socopa e foi trocada para a Red. O HGBS era tocado pelo Credit Suisse, né? Pela Red Grifo, agora é tocada pela Red. Então, esse movimento pode acontecer também nesse fundo. O fundo ele tem ativos bons, resilientes, locatários que pagam corretamente o aluguel e é distribuído para o fundo. Ainda tem um dinheiro em caixa que deve ser aplicado aí nos próximos meses da última emissão e que eu acredito que vai aumentar o potencial rendimento do fundo aí no curto, médio prazo. Então, assim, tem um impacto indireto, né? Tanto que a gente viu a volatilidade na segunda-feira, criando oportunidade para alguns investidores, na minha visão, tá? Não sei se você chegou a ver uma matéria na Infomoney falando que a gente deu a recomendação de compra, mas a gente já dá recomendação de compra para esse fundo há muito tempo. Acho que desde a primeira emissão do fundo a gente já dá recomendação de compra e tem uma história por trás disso. Antes da Supernova, o fundo era Horus GGR e antes da Horus GGR o fundo era GGR, né? Então ele vem desde 2017
Aí ele foi a gestora foi comprada pela Horus, né? Houve uma fusão lá atrás, em 2018, 17 para 18, onde ficou Horus GGR e o fundo continuou sendo GGR Covep. E depois transformou o nome do fundo de Horus GGR para Supernova, tá? O nome da gestora. Então, assim, resumindo, eu acredito que o fundo em si, a estrutura do fundo imobiliário, não seja tão impactada. Os locatários continuam pagando o aluguel, o fundo continua recebendo e o cotista, consequentemente, dividendo. Tá? Então, a estrutura dele, a equipe liderada pelo Thiago Figueiredo, que é o diretor de gestão, continua atrás de outras oportunidades de investimento para esse dinheiro que ainda não foi alocado em galpões logísticos. Então, o que eu acredito que já possa estar sendo discutido é uma possível troca de gestão, né, troca de gestora do fundo imobiliário, mas não necessariamente troca de equipe, tá? Porque a equipe que toca o dia a dia do fundo não necessariamente era liderada pelas duas figuras que foram presos, tá? Que é o CEO e o CFO da gestora. Tá? Então, ele tinha um diretor de gestão, analistas, engenheiros que tocavam o dia a dia do fundo, né? Então, essa estrutura não foi impactada. E o que eu acho que pode acontecer e é provável, né, é uma troca de gestora com a manutenção da equipe. Então, é um fundo grande de 800 milhões de patrimônio, então, assim, a estrutura dele, eu acredito que não tenha sido tão abalada, por mais que tenha tido essa volatilidade. Volatilidade faz parte do mercado, né? O mercado imobiliário é até bom porque ele não é comparado com renda fixa, ele não é renda fixa, né? Ele é renda variável, ele varia, né? E criou essa distorção, essa oportunidade para o investidor que acredita que ou gostaria de estar posicionado no fundo, ele teve a oportunidade de entrar, ou já estava posicionado e viu essa oportunidade para aumentar a posição. Tá? Então, sim, na minha opinião, é um rumor, não, é um acontecimento que impacta indiretamente, mas a estrutura do fundo, né, com a administradora independente da gestora, com a gestora podendo ser alterada, tem diversos caminhos que podem ser tomados para o cotista ficar mais calmo e ficar mais tranquilo nesse quesito, tá? Essa é a nossa opinião aqui, que teve bastante pergunta de cliente, falando assim, puta, mas o que eu faço com o fundo? Os sócios da gestora foram presos, o que eu faço? Tudo. Assim, primeiro tem que acalmar, né, os ânimos e entender a situação, tá? Entendeu a situação, vamos tomar uma atitude. Essa é a nossa filosofia aqui e que a gente sempre faz. Bom, interessante, Raul. Como você falou, acho que é importante o investidor entender que o patrimônio é dos cotistas, está lá segregado, quer dizer, não vai ter nenhum problema nesse sentido. Como você falou, já teve até outros casos que houve troca de gestores, então isso pode ocorrer, inclusive a própria administradora colocou que está fazendo as diligências necessárias dentro da gestora, então até se ela avaliar, ela pode chamar uma assembleia para poder os cotistas votarem e existir essa troca, né, de gestão, de repente com a própria equipe, então acho que isso que é o fator principal, que era a minha dúvida também, então os sócios executivos que estão com problemas com a justiça, não são a equipe núcleo, né, que decide realmente o dia a dia aí da alocação do fundo, e então, pessoalmente, também não muda nada nessa questão da parte estratégica,
porque todos os profissionais que decidem no dia a dia estão lá. Então, agora basta o investidor aí estar acompanhando aí os próximos fatos relevantes. Eu acho que vai ter muitos fatos relevantes para acontecer nesse quesito, em relação à gestora, em relação a novas requisições do fundo, para amenizar a situação. E assim, a gente sim, tem a calma e tem a tranquilidade de que o patrimônio do fundo é preservado e é do cotista, e que ele não está sendo usado para possíveis fraudes ali, que foi noticiada nas notícias aí de Goiás, né? Então, na nossa opinião aqui, criou-se uma oportunidade, e que isso pode, assim, ser trocado, a gestora pode ser trocado só o chapéu, né? Até a própria administradora pode chamar a assembleia, os cotistas podem pedir para chamar uma assembleia para trocar a gestora. Então, assim, tem vários caminhos que podem ser tomados, né? Essa é a nossa opinião aqui, e é isso. Certo. Então, Raul, você que analisou um grande número de ofertas esse ano, o que chamou mais atenção? Quer dizer, fundos novos ou estratégias diferenciadas, novos gestores, melhoria nos imóveis adquiridos? E o que a gente pode esperar? A gente deve ter esse mesmo ritmo de oferta aí nos próximos meses? Tá. Cara, a gente tem uma estatística aqui de quantidade de ofertas que a gente olhou, assim, passa de 40 ofertas, né? E, assim, e o que teve já no mercado esse ano são 58, 60 ofertas registradas no CVM, se eu não me engano. Na minha opinião, o que mais chamou atenção são novas estratégias, tá? Novos fundos, por exemplo, o Quasar, que é uma pergunta aqui na sequência que a gente comenta, mas podemos comentar mais para frente o caso específico da Quasar, mas são novas estratégias. Tem fundo de agro, tem fundo de residencial vindo, tem novos gestores trazendo propostas do que tem lá fora, né, nos REITs para o Brasil, o que é super saudável para o mercado, e apresentando as propostas de gestão de ativo, possibilidade de rendimento que esses ativos já geram de renda, possibilidade do que pode gerar. São assuntos delicados ali, é novo para o investidor, né? E para a gente como analista, né? Como apreciador do mercado, né? E que a gente fica, assim, feliz, porque é um mercado que está amadurecendo com esses novos produtos, novos gestores. Você consegue trazer uma infinitas possibilidades para o investidor decidir onde realmente ele vai alocar o dinheiro, para saber se ele quer mais ganho de capital, se ele quer renda, se ele quer estar exposto ao agronegócio, se ele quer estar exposto ao edifício comercial, se ele quer ser um cara mais conservador e vai para shoppings, se ele quer contratos mais atípicos, então ele vai para galpões logísticos, se ele quer um mix de contrato, vai galpão logístico com edifício comercial, um mix de estratégia. Tem gestores também fazendo multi-estratégias, né, mudando a cara dos fundos, por exemplo, o RBR Alpha, né, que é conceitualmente um fundo de fundos,
né? Foi originado como um fundo de fundos, mas está com uma carta proposta para se tornar um fundo multi-estratégia. E em um momento de mercado onde ele pode achar que os tijolos estão caros, ele ir para tudo para papel, ele começar a investir em tijolo direto, desenvolvimento, então ele quer se tornar um fundo que gere essa multi-estratégia, que é o fundo que é muito parecido com o que é o fundo do Safra, né? O Safra, ele hoje é o único fundo multi-estratégia do mercado, né? Assim, que a gente de mais liquidez e que tem trazido bons retornos consistentes para o cotista, né? Ele tinha lá 3 fundos no início, juntou os 3 e criou um multi-estratégia. Está fazendo uma oferta aí fez uma oferta para comprar um outro fundo imobiliário aqui, né? O TBOF, o prédio, trazer aí por R$1 bilhão de reais. Criar mecanismos novos, né, trazer novos gestores para essas estratégias diferentes. Então, eu acho que tem um mercado ainda é um mercado pequeno, pouco explorado, né, tem 70, 80 bilhões aí de patrimônio aqui os fundos imobiliários do Brasil, tem muita estratégia para ser inaugurada, né, ou inovada, e tem muitas casas novas que não tem track record. Vale a pena apostar no gestor? Não vale? O gestor está dando mais prêmio porque ele é um cara novo, ele é um cara que não é conhecido ainda no mercado, não tá mostrando tanto prêmio. Assim, tem muita coisa nova e o que eu acho que é bom, né, para amadurecer o nosso mercado aqui no Brasil, que ainda é muito pequeno, né? Nos Estados Unidos é um tri e tanto, né, de dólares. Aqui no Brasil são 70, 80 bilhões de reais, é muito pequeno ainda. Então, vale a pena o investidor, né, ter o seu patrimônio ali de fundos imobiliários, né, investido naqueles que ele gosta e ficar de olho para o ano que vem, que eu acho que vai ter muitas novas ofertas e que ele pode guardar um percentual do patrimônio para investir nessa nova estratégia que está sendo lançada no mercado, né? Um fundo residencial, um fundo de agro, para ele ir conhecendo e se familiarizando com esses novos investimentos. Eu acho que tem para o ano que vem aí, né, mantendo essa taxa de juros aqui baixa, né? Hoje está em 5%, daqui 2 semanas vai ter um outro Copom aí que pode jogar essa taxa para 4,5%, 4,25%, depende de onde é da casa que fala, mas a gente acredita que em 4,5%, que vai fazer com que, e se isso mantido até o final do ano que vem, esses 20 bilhões que tiveram até agora esse ano, que deve ser mais ou menos isso até o final do ano, né, até o fim de dezembro, de ofertas registradas, eu acho que pode ser 25 bilhões no ano que vem, ou 30, né, ser um outro recorde aí. E Raul, até emendando aqui, já que você comentou, né, tá falando aqui de estar analisando muitas ofertas esse ano e você fez essa avaliação, acho que bem interessante, né, do que você está vendo de novas estratégias, novos fundos, até para ilustrar aqui para a nossa audiência um fundo que até então não existia, que é do agronegócio, pelo menos, né, com esse propósito que ele veio. Teve um IPO aí recente, que é o Quasarago, né, que opera sob o código que é AGR11. Gostaria que você falasse, eu li o teu relatório sobre o IPO, né, até para ilustrar para a nossa audiência entender, né, como o mercado está saindo do feijão com arroz, que seria uma laje corporativa ou um shopping center. Tá. O Quasar Agro é né, o que é Agri, ele é
um produto diferente que veio com uma estratégia específica. Agora ele está correndo, ele captou lá, era inicialmente 400 e poucos milhões, aí ele conseguiu captar tudo, 500 e captou tudo, mais o lote adicional. Então agora ele vai correr para conseguir alocar esse dinheiro o mais rápido possível. E nas nossas estimativas, até o final de março, está 100% do dinheiro alocado, tá? O que a gente vê dessas novas estratégias, por exemplo, com a Zaragro, ele é um fundo que, inicialmente, pelo menos nessa primeira oferta, e do que ele tinha de pipeline para trazer para o fundo, né, de patrimônio, eram silos, né, para milho, soja, que é um setor muito aquecido, né, aqui no Brasil, assim, questão do agro, e que se propõe a colocar inicialmente um crédito AAA, né, ou duplo A, tá? Mas ele pode, eventualmente, pegar silos com um perfil de crédito que não seja AAA, duplo A. Então, o que eu coloquei ali no relatório, que assim, que eu acho que vale enfatizar, não é tanto o yield que o fundo vai pagar, é o que ele vai colocar ali dentro, né? Que tipo de crédito que ele vai sustentar esse investimento, né? Porque sustentar o investimento com um crédito duplo A, puta, eu acho muito legal, porque você está fazendo uma estratégia mais segura, com um investimento num setor diferente e que eu acho que vai ser bom para o investidor, tá? Mas no momento que ele começa a ficar maior, começa a trazer coisas, porque é um setor muito pulverizado, tá? Tem investidores que têm silos e que poderiam vender para o fundo, e aí não tem avaliação de crédito, e o fundo, pelo regulamento, ele pode comprar. Ele não vai comprar só créditos duplo A. Tudo bem, ele vai fazer uma diligência, os gestores vão fazer diligência, vão fazer uma avaliação prévia, vão, mas pode ser que isso dê uma chacoalhada ali no tipo de crédito que ele vem carregando, né? De bons credores e tudo mais. Então, assim, na minha visão, nesse primeiro momento, eu acho que é um baita do investimento. Tá? É uma estratégia nova, com pessoas que conhecem do mercado e com crédito muito bom. Tá? O crédito que você falou, o duplo A, tal, o triple A, não é, só para o pessoal não confundir, não é a qualidade da padrão construtivo do imóvel. Não. É a qualidade de crédito do locatário, do inquilino, correto? Isso, do inquilino. Que faz toda a diferença, né? Porque é um setor que é sazonal, né? Pô, ele tem época que tem safra, tem época que não tem safra, tem época que tem um tipo de safra, mas aí pode ocorrer uma chuva maior e essa safra ser prejudicada. Então, a expectativa de um crédito bom, né, traz robustez e tranquilidade para o investidor e para o fundo, né, em si. Em quesito de aluguel, em quesito de perenidade ao longo dos 20 anos, por exemplo, de contrato. E ele tem que trazer um entendimento, pelo menos, que ele tem que trazer um prêmio maior em termos de yield esperado, dado que é um setor muito específico e não sei até que ponto, no final desses contratos, caso não exista renovação,
como se dá, né, a busca de um novo locatário, que é muito específico, que é um produtor, né, de grãos, e também o aspecto de pouca versatilidade, quer dizer, até pela localização desses silos, né, você dificilmente vai transformar em algum outro tipo de imóvel para algum outro segmento. Então, você concorda que o investidor ele tem que ter um retorno esperado maior nesse caso, né? Claro, claro. É por isso que ele vai pagar um prêmio significativo frente aos outros, né? Ele comprou aí vai comprar um cap de 9,8, que vai retornar um yield aí de pelo menos 8%, né? Para o investidor líquido, que é um prêmio significativo frente à média do mercado, que hoje gira em torno de 6%, né? 6,5%, 5%, dependendo do fundo, até 5,5%, 4%, né? Tem fundo que assim é tão high grade, né? Por exemplo, Parque Dom Pedro, Shopping, né? Que são o Higienópolis, que são shoppings consolidados, ele paga aí 5,5%, 4,5% de yield. Mas é um produto consolidado, em boa localização, já tem um baita track record, num mercado que todo mundo conhece, que são shoppings reconhecidos. Agora, o agro, ele tem que pagar um prêmio maior mesmo. Um prêmio de 8, 7,5 de yield, ou até 7, considerando uma queda aí na taxa de juros para 4,5, né? A NTNB longa, se a gente vê, ela chegou a 2,8 de prêmio, hoje ela está em 3,3, mas assim, o 2,8 foi o mínimo, né? O mais otimista no Brasil. Mas agora, assim, com esse estresse aqui de mercado, de curto prazo, né? Dólar aí 4,25, 4,26, a NTNB assim, já ajustou para 3,5, 3,3 de longo prazo, frente à inflação. Então, sim, o investidor ele tem que receber mesmo um prêmio para esses produtos diferentes, para esses produtos novos do mercado. Até o residencial, tá? Por mais que ele seja mais simples do investidor conhecer, e a gente vê aí qualquer estatística de aluguel, né? O aluguel médio ele está rendendo em São Paulo 4,5 bruto, né? 4, 4,5. Mas o produto que vem para fundo imobiliário, ele, por ser novo, por ser o primeiro no mercado, por ser aquele que vai dar a cara, né, inicial para o investidor conhecer, ele tem que pagar um prêmio maior. Ele vai ter que pagar 7, 7,5, 8. Porque o investidor não conhece a localização daqueles imóveis, a demanda por aquilo, não sabe se tem aquele rendimento ou não. Então, até o residencial, que tem aí 2 fundos novos vindo, né, o da Lugo, né, que é da MRV, do Banco Inter está distribuindo, e o da House, são 2 fundos residenciais com propostas diferentes, localizações diferentes, qualidade de imóvel completamente diferente, mas que deveriam pagar ali 7%, 7,5% de yield no primeiro ano para o investidor conhecer, tá? Para o investidor estar apto a investir naquilo, tá? Ter um accretive, né? Quer dizer, algo novo, vamos dizer assim, esses fundos que você citou são fundos residenciais, só que de renda, não de incorporação, correto? Sim, de renda, né? Onde tem já os imóveis e, assim, só para contextualizar, né, já que eu comentei, os 2 fundos têm propostas diferentes, mas sobre a mesma estratégia, né, que é comprar o prédio inteiro, né, ou o condomínio de prédios inteiro e alugar
oferecendo serviço, oferecendo living, né? Oferecendo serviços para vivência, né? Então, para conveniência, né? Do morador. Então, assim, é produto que é novo, o investidor não conhece a localização daquele prédio residencial para renda, não sabe se vai ter demanda. Eu acho que deveria pagar um prêmio aí de 7,5 ou 8, né? 7,5 a 8 de yield, eu acho que seria bem justo para o investidor estar a fim de investir e mudar o dinheiro de lugar. Sim, a gente está falando uma taxa que pode ir uma Selic a 4, né, no ano que vem, quer dizer, 2% de prêmio de um fundo como esse, em relação ao que você falou, né, fundos já consolidados, né, é um caminhão de dinheiro, né, 2% a mais, né, dentro do novo contexto de juros. Sim, é um caminhão. Então, é isso, né? O investidor ele tem que fazer o comparativo assim, com o novo. Eu gostaria de ter um fundo novo, né? Um fundo que está no mercado, mas que tem potencial de crescimento, uma estratégia nova. Vamos lá, vamos apostar nisso. Mas isso está pagando um prêmio suficiente para você movimentar o seu dinheiro para aquilo? Se tal, não, aí, assim, cada investidor decide, né? Mas eu acho que 2%, 1,5% deveria ser um prêmio suficiente para o investidor pensar em pelo menos trocar. Então, por exemplo, o fundo consolidado, a Selic a 4,5%, o fundo consolidado pagando 5,5%, 6%, tá? E o fundo novo pagando 7,5%, 7, 7,5%, eu acho que aqui tem um equilíbrio, né? Aí a gente já está falando em uma balança equilibrada. Agora, o fundo que é novo no mercado vai pagar 5,5, 6, assim, com uma estratégia diferente, não sei se é tão atrativo. E Raul, dentro dessa mesma linha que a gente está falando aqui de prêmio, tal, preço, de diferentes setores, eu olhando aqui no Clube FI, e muitos investidores também me perguntam sempre essa questão da relação do índice PVPA, o preço de mercado com o valor patrimonial da cota, e é uma referência interessante se o fundo está caro ou está barato, né? Quer dizer, muito acima de 1, a gente pode chegar a uma conclusão que está muito caro, e olhando alguns fundos conhecidos no mercado, a gente percebe que está realmente esticado. Mas aí tem um aspecto que acho que, não sei se você concorda, queria que você falasse sobre isso, que está tendo um descasamento desse índice, porque não houve ainda, em grande parte deles, uma reavaliação do valor patrimonial, e deve estar ocorrendo agora e ser publicado mais adiante, e não está ali dentro da última avaliação que foi feita, na grande maioria dos casos, no final de 2018. Primeiro, a queda grande que teve, né, da Selic, que se impacta nos modelos de avaliação, e também as perspectivas de melhora do mercado imobiliário, da economia de forma geral, que com certeza também aumentaria o valor patrimonial dos imóveis que estão nas carteiras desses fundos. Então, a gente pode considerar que muitos índices que a gente está vendo agora, sem ter esse novo cálculo, estariam realmente meio distorcidos? Esse é um ponto aqui, né, que eu sempre defendi, né, assim, não adianta olhar esse indicador e não entender o contexto por trás dele, né, porque o valor patrimonial, ele é uma avaliação independente, é uma avaliação importante que se deve fazer, mas ele é uma avaliação que é feita uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Então, não dá para colocar as perspectivas e acertar elas, né? E ter a certeza de que você vai acertar todas as suas perspectivas para o valor patrimonial. Um bom exemplo é o Focus, né? Que no começo do ano tem uma perspectiva
para inflação, taxa de juros e câmbio, e chega no final do ano, na última semana do ano, com outra perspectiva, né? No último mês do ano, assim, uma coisa completamente diferente do que era no começo do ano. Então, é a mesma coisa o valor patrimonial. Os analistas aí, independentes de mercado que fazem essa avaliação, defendo eles, porque eles têm aquela perspectiva naquele momento daquela realidade para fazer o laudo. Mas o valor de mercado, que é o preço, ele está mudando conforme a expectativa diariamente, né? Então, eu acho que não é uma métrica muito correta de você avaliar. Eu acho que assim, não é nada correto você avaliar ela isoladamente. Assim, eu acho que é bem errado, na verdade. E a gente sempre defende isso aqui, sempre vem essa pergunta. O ano passado também o PVPA estava esticado, né? Frente, estava assim, sei lá, 1,2 vezes. Agora, um ano depois, continua 1,2 vezes para aquele fundo determinado. Então, assim, porque assim, o valor patrimonial, ele mudou muito a perspectiva de mercado de 2 anos para cá. E daqui um ano, dois, vai ser outra perspectiva de mercado para frente também. Então, não dá para cravar que o valor patrimonial ele é 100% correto e fiel, né? O preço é aquilo que o investidor está disposto a pagar e que ele acha que vai gerar bons frutos para ele no médio e longo prazo. Então, tem muita coisa esticada, tem muita coisa para trás, tem muita coisa no preço do valor patrimonial, tem de tudo, né? Mas se você for olhar assim, os principais lá, alguns dos principais fundos, sei lá, o VBI, pode ser, ou o Tower Bridge aqui também, né? São fundos que são monativos, é um único imóvel, e ele está ali também distorcido. Ainda assim consegue estar distorcido. Imagina um multiativos. Sim, ele não vai, ele com certeza vai estar distorcido, tá? A realidade que a gente vê hoje para as avaliações do ciclo imobiliário é de crescimento de aluguel, de aumento da taxa de ocupação, ou o prédio que está 100% ocupado deve ter um aumento real de aluguel, o prédio que está 95% ocupado vai ter um aumento real de aluguel. Agora, em que magnitude? É difícil precisar, né? Acho que sim. É um trabalho que a gente faz aqui e é um exercício que a gente coloca para todos os fundos que a gente avalia. Qual que é a probabilidade desse aluguel que está sendo pago hoje ser o justo daqui 2 anos, corrigido a IGPM ou IPCA, que seja ele pelo contrato. Então, colocando todas essas variáveis em confronto ali, frente ao que está no mercado, o que a gente vê de perspectiva? De modo geral, tá, as nossas avaliações aqui, e a de 95% dos analistas, tá, ou 99% dos analistas, é que São Paulo, miolo de São Paulo, vai ter um crescimento real de aluguel muito abrupto no ano que vem. Tá? Então, assim, isso aí é um consenso, mas, assim, o quão abrupto, assim, não é consenso. Vai ser 2% real, 3% real, o aluguel está 120 na média, aqui na Faria Lima, vai para 140, 150, 160, 180, 200, não sei. Mas no médio e longo prazo. Mas o que a gente vê e que a gente acompanha aqui diariamente e nos nossos relatórios, o mensal lá, que a gente
também compartilha aí com o Clube FI, né? Assim, o que a gente vê aqui diariamente é a discussão aqui nossa interna, que a gente coloca nos relatórios ali mensais, é a nossa perspectiva, que a gente está olhando para o mercado de escritório, de galpão, o de agência bancária, shopping, varejo, educacional, o que cada uma das variáveis ali vai impactar e o quanto isso impacta no modelo e principalmente no valor patrimonial futuro que vai ser reavaliado, né? Então, o preço, ele é o filme do que o fundo está vivendo, e o patrimônio, né, ele é a foto do momento e da análise feita. Então, assim, essas são as duas grandes diferenças que eu vejo e que não dá para simplesmente pegar um stock guide, né, de fundos imobiliários ou um radar ali de fundos imobiliários e colocar ali em ordem do que está com preço e valor patrimonial mais baixo e comprar tudo que está com valor patrimonial, preço e valor patrimonial abaixo de 1. Isso eu acho que não dá para fazer, tem que avaliar, tem que olhar ativo a ativo, locatário, tem que olhar o histórico, a gestão, é um filme, não dá para avaliar com um indicador ou dois indicadores. Interessante, com certeza também sempre coloco isso para os alunos do curso, né? Quer dizer, a relação entre preço de mercado e valor patrimonial é importante, mas não deve ser feita de forma isolada, né? Porque pode ter esse tipo de avaliação, é uma avaliação muito simplificadora, né? E não efetiva. E Raul, dado o cenário que a Eleven trabalha para 2020, né, vocês também trabalham com análise de ações, cenário econômico, né, o Adeodato é bastante conhecida no mercado, já teve aqui também no nosso programa. Quais setores que você hoje, olhando já para 2020, que você colocaria mais peso na carteira? Você falou agora de lajes corporativas, que você está enxergando, que faz um consenso. Então, qual o maior peso que você daria na carteira de fundos imobiliários e se tem algum fundo específico que te chama a atenção? Tá, alguns fundos aí andaram bastante, né? Assim, o que a gente colocava, assim, há um trimestre atrás, a gente colocou um peso bem grande na carteira, é o setor de shoppings, para justamente aproveitar esse final de ano com consumo, varejo aí, Black Friday, Natal, 13º aluguel, tudo mais, né? Que deve vir no comecinho do ano que vem, ali em janeiro, mais ou menos. Janeiro, comecinho de fevereiro. Então, esses fundos, a maior parte deles, relacionados a shopping, andou bastante. Agora, olhando para 2020, né, o movimento de taxa de juros cessou, tá? Acho que já precificou boa parte da curva e não tem mais tanto espaço assim, para tanto ganho de capital, assim, nessa magnitude que a gente viu nos últimos 2 anos, né? O IFIX aí subindo quase 20%, né? Esse ano aí. No ano passado também 20%, 30% aí nos últimos 3 anos, quase que o IFIX dobrou praticamente, né? De 16 para cá. Então, eu acho que nessa magnitude, nessa curva do ciclo, eu acho que não tem mais tanto espaço para simplesmente taxa de juros. Agora, é o ciclo imobiliário. Então, o que a gente tem que ver? Eu acho que, em primeiro lugar, são lajes corporativas, mas com atenção a cada um dos imóveis que tem ali dentro. Não dá para colocar todos no mesmo barco, tá? Na sequência,
eu colocaria ali os shoppings, que eu acho que o ano que vem a taxa de desemprego deve cair ainda mais e a renda real do brasileiro pode aumentar. Então, é uma tendência e o shopping ele pode ser a base para isso, consumo, junto com os galpões, que é a tendência do e-commerce, da tendência de last mile, de consumo online, compra pelo aplicativo, recebe em casa e tudo mais. Então, em primeiro lugar, né, para colocar aqui uma ordem, né, as lajes, claro, olhando assim cada setor em momento de São Paulo e Rio, que são os principais locais onde tem fundos imobiliários alocados. Em segundo, os shoppings, depois o galpão, tá? Para segurança ali, para renda, né? Não olhando tanto para ganho de capital, o educacional eu acho que faz um papel muito bom e é perene. São contratos geralmente atípicos de muito longo prazo. Alguns fundos, tá, que estão olhando para desenvolvimento também estão vindo para o mercado. Então, acho que pode ser também um sinal de que é um fundo que em alguns casos o desenvolvimento pode fazer sentido, né? Pode dar uma TIR maior, um retorno maior, tem maior risco, mas acompanhando o ciclo imobiliário e o ciclo e o crescimento da economia, eu acho que tem ali um peso importante, tá? O desenvolvimento, porque é o investimento na economia real. Então, assim, eu falei que são todos, praticamente, que comentei todos os setores, né? Mas na nossa visão aqui, assim, olhando o ambiente macro, o varejo crescendo bastante, os shoppings, as empresas de shoppings também investindo bastante, trazendo novos shoppings para o mercado, outlets, as empresas de construção civil voltando a lançar bastante imóveis residenciais, algumas já olhando para o mercado de escritórios e lajes comerciais. Então, isso traz, na minha visão aqui, uma complementariedade, né? Essa visão aqui do mercado como um todo complementa a nossa visão aqui e sustenta o crescimento dos fundos imobiliários. É por isso que eu acredito que no ano que vem, a minha expectativa é que no final do ano seja 1 milhão de investidores, tá? Então, dobre essa marca que bateu em outubro, né? Agora em novembro já deve estar maior, 530, 540, dezembro pode fechar 600 mil, não sei quantos investidores. Mas a nossa expectativa aqui é que no final do ano que vem tenha 1 milhão de investidores e que esses investidores busquem conhecimento, não fiquem só na euforia do mercado, naquela dica do amigo e tudo mais, né? Eu acho que é uma indústria que tende a crescer e eu acho que o crescimento vem com uma base de educação financeira e maturação do investimento vai ser com mais investidores qualificados, profissionais, fundo de pensão vindo mais forte, novos fundos de fundos. A gente viu aí o Integral Brain com uma estratégia de fundos, a gente vai ver a 20 também com uma estratégia de fundos, a gente vai ver a XP também com uma estratégia de fundos, tem uma estratégia nova também da Reding Grifo de fundos, HGFF, tem novos fundos de fundos entrando no mercado e esses caras sustentam a base de investidor profissional, né, investidor institucional, e eu acho que isso tende a crescer mais, tá? De maneira geral,
estratégia de crescimento para 2020, laje corporativo. Acho que Rio de Janeiro já pode criar um radarzinho aí para olhar alguns fundos, tá? Acho que vale um alerta aí, algum ponto de atenção que pode, no ano que vem, ter alguma virada, algum tipo de melhora de economia lá no Rio. Então, São Paulo, assim, para segurança, Barueri também, que tem muitos fundos de properties comprando lá em Barueri, mas eu acho que tem um alerta com relação ao benefício fiscal, né, que pode acabar. E aí, o que tiver posicionado na região de Barueri, por mais que ela seja consolidada, tenha grandes empresas, um volume gigante de dinheiro ali, de profissional, de trabalho, de empregados, se acaba o benefício fiscal, eu tenho convicção de que muitas empresas sairiam de lá para vir para São Paulo, tá? Então, eu acho que esse cenário Barueri e São Paulo é bem delicado quanto a benefício fiscal e quanto a reforma tributária que pode acontecer, né? E, Raul, a gente está chegando aqui na parte final aqui da entrevista, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre, a gente falou só praticamente de tijolo, mas qual que seria a ideia dos fundos de recebíveis aí de vocês e alguma alocação agora também em carteira? Tá. Fundo de recebível, a gente gosta de ter na carteira, nas duas carteiras, na carteira que a gente tem aí, nas duas carteiras que a gente tem um pouquinho de fundos de recebíveis, inclusive na de ganho de capital, porque o que a gente conta da estratégia é o seguinte, por mais que a sua estratégia seja de ganho de capital, é interessante você ter uma parte do seu dinheiro alocado naquilo que vai ter um rendimento, ter uma segurança maior. E a parte maior da sua carteira de ganho de capital vai ser justamente para ganho de capital. Agora, o investidor que busca renda, ele vai ter uma parte maior em fundos que geram renda, mas eu acho que deveriam ter também uma parcela menor em fundos de ganho de capital, para ele também surfar essa onda de crescimento. Não é porque ele busca só renda, ele quer renda, 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 que ele não vai ter, que não deveria ter uma aposta ou um pedaço do investimento da pizza dele em ganho de capital. Então, o papel do investimento em renda, em recebíveis, em fundos de recebíveis, ele é um papel fundamental para o investidor que quer diversificar em renda fixa. Os nossos grandes nomes aqui que a gente gosta é o Iridium, tá? O Iridium a gente não acha que está barato, a 125, mas eu acho que é uma estratégia vencedora, que se provou vencedora e que eu acho que o investidor deveria ter em radar ou ele na carteira, porque ele faz uma gestão muito boa dos recebíveis, uma estratégia de compra e venda, tem um pouquinho em fundo imobiliário também, mas fundo imobiliário focado em recebível. Então, ele tem um componente ali de estratégia muito, muito forte. Então, assim, o que a gente gosta, tá? Resumindo, Iridium, o RBR e os Kineres, tá? Interessante, Raul. Então, chegamos aqui no final da entrevista e então gostaria, Raul, que você fizesse então as considerações finais para a gente poder encerrar. Tá. Eu queria agradecer, Thiago, pela oportunidade aqui, pela parceria também com o Clube FII. É sempre muito legal ver os comentários de quem faz o download do relatório e comenta lá se gostou ou não. Eles colocam lá a estrelinha e fazem um comentário. Os comentários são sempre muito bem-vindos, eu sempre leio todos.
é um feedback que é importante para a gente como analista e também para a plataforma como um todo, né? Bom, mais uma vez, obrigado. A gente está bem otimista aqui, tá otimista, mas pé no chão com o mercado de fundos imobiliários, e a gente vai ver ainda muitas emissões daqui para o final do ano e o ano que vem como um todo. Então tá certo, Raul. Então a gente agradece de novo aí a tua segunda participação aqui no nosso programa. Agradecemos também a Eleven, toda a equipe, a Deodato, e quem sabe a gente conversa aí 2020, como você falou aí, com 1 milhão de investidores aí no nosso mercado de fundos imobiliários. Ok? Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa.